Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos à plataforma de webinar do Embarcados para mais um webinar técnico com muita informação aí para você que desenvolve projetos utilizando sistemas embarcados. Hoje nós vamos receber aqui o Cícero Pompeu, da Product Marketing Engineer da ST, e o William Maia, que é Field Application Engineer para microcontroladores de uso geral da ST. A ST já é um cliente da gente, ela já veio aqui diversas vezes. O William e o Cícero já vieram na plataforma de webinar do Embarcados e já fizeram algumas apresentações. As apresentações da ST estão disponíveis no canal de YouTube do Embarcados, tá, pessoal? Algumas apresentações ficam gravadas, outras não ficam gravadas, e vocês têm sempre essa oportunidade de vir aqui conversar também e fazer suas perguntas ao vivo para o pessoal, né, que apresenta, né, que faz essas apresentações exclusivas aqui para o canal do Embarcados. Gostaria de pedir para vocês falarem de onde do Brasil vocês estão agora, né, nesse momento, aí assistindo a gente e recebendo esse conteúdo técnico, para ver se está tudo certinho aqui com a transmissão da gente. Gostaria de mandar um abraço também para toda a equipe da ST, né? O Magno, que participou com a gente também do evento lá com a Mouse Electronics, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, e também para o Rogério, né, que apresentou esse último webinar aí sobre eletrônica de potência, né, falando aí sobre carregadores de alta velocidade, em especial, né, focando também para carros elétricos. Então foi uma apresentação bem legal. O pessoal está ao vivo aqui, muita gente conectado aqui na plataforma nesse momento. Eu gostaria de falar para vocês que é uma satisfação imensa recebê-los aqui para esse bate-papo técnico. Espero que as informações que os nossos apresentadores irão trazer hoje ajudem vocês no projeto de vocês. Tá, pessoal? Então vamos nessa. Vamos começar o webinar, então, que agora já está aqui 15 horas, horário de Brasília. É isso mesmo. Vamos nessa. Então, hoje, nós vamos receber aqui o William Maia, né? Field Application Engineer para microcontroladores de uso geral da ST. E ele vem falar para a gente um pouco sobre o STM32 Ecosystem, né? E ele vai mostrar as ferramentas disponíveis para o desenvolvimento, né, na hora de se desenvolver com microcontroladores. Ele vai falar também um pouco sobre como utilizar as ferramentas, né? Ele trouxe alguns slides e depois ele vai fazer uma apresentação utilizando, né, e fazendo uma demonstração ao vivo ali com o STM32 CubeMX também e com o STM32 Cube IDE, né, mostrando também o programador, o monitor e algumas outras ferramentas a mais. Vamos nessa. Deixa eu convidar então o William Maia para vir para a sala. Abre sua câmera e seu microfone, William. Vem cá fazer essa apresentação para a gente, por favor. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Consegue me ouvir bem, Thiagão? Tudo jóia. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, tem uma notícia triste para dar para vocês. Então, o Thiago comentou que o Cícero deveria estar conosco, né? Mas hoje, infelizmente, o Cícero não está entre nós. Ele foi chamado lá para cima, né? Foi participar do ST DevCon na Califórnia. Então, hoje o Cícero está lá, né? Infelizmente, né? Nas terras do Tio Sam, enquanto eu estou aqui apresentando para vocês. Mas garanto para vocês que eu vou dar o meu melhor aqui para vocês terem todo o conteúdo e toda a informação que vocês precisarem no dia de hoje. Agora é com você, William. Obrigado por ter feito essa apresentação exclusiva aqui para o webinar. Boa apresentação para você. Segura essa aí, que o Cícero não vai participar hoje. Vamos nessa. Valeu, Thiagão. Cícero, ó, sua homenagem, hein? Maravilha, pessoal. Vamos começar, então? Eu acho que... Bom, não preciso me apresentar, porque o Thiago já fez, mas para quem não me conhece, eu sou engenheiro de aplicações aqui na ST, dando suporte para a parte de microcontroladores de uso geral. Hoje, a conversa com vocês é sobre o nosso ecossistema STM32 Cube. Algumas pessoas já conhecem algumas ferramentas desse ecossistema, mas o que eu vou mostrar para vocês hoje é que ele é composto de uma quantidade bem grande de ferramentas. Geralmente, a gente acaba nem conhecendo todas elas, né? Acaba conhecendo IDE, uma coisa ou outra, mas a ideia hoje é de mostrar para vocês, pelo menos com um overview, tudo que a gente tem hoje dentro desse ecossistema. Maravilha. Então, pensando aí um pouco sobre o que compõe, né? Geralmente a gente acaba conhecendo ali a parte do lado esquerdo, né? O CubeMX, que é o nosso inicializador, o CubeDE, que é a nossa ideia, nosso ambiente de desenvolvimento. O Programmer, que veio para substituir uma ferramenta que o pessoal conhece bastante, que é o ST-Link.
Utility, o programmer é basicamente o nosso programador. O Monitor, uma ferramenta bem interessante para você fazer debug de aplicações, né, quando você já tem seu produto pronto, por exemplo, ou seu protótipo, a plaquinha que você quer fazer algum teste. Temos todos os packages para microcontroladores, alguns já conhecem isso, mas basicamente é uma ferramenta que vem junto com os nossos pacotes. Então, falando um pouco sobre o que a gente tem dentro desse ecossistema, né? Basicamente, a parte de acessibilidade, algumas ferramentas com relação à parte de uso, né? Então vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que várias dessas ferramentas vão ajudar no fato de que sempre que você precisar testar alguma coisa, sempre tem alguma coisinha, uma demo, um kit ou até mesmo alguma ferramenta de software que te ajuda a fazer esses testes de maneira bem rápida. E tudo isso é expansível, né? Então eu vou mostrar para vocês que você consegue, utilizando das nossas ferramentas, né? O conjunto de ferramentas, criar uma solução bem próxima do que seria a sua prova de conceito, para dali você já conseguir sair, por exemplo, para um produto, né? Ou para o seu muito próximo do que seria o seu produto final. Maravilha. Vamos começar então a falar sobre a parte do software embarcado para o STM32 Cube. Então, algumas ferramentas que nós temos hoje são literalmente ferramentas para você começar o desenvolvimento do seu software. Se eu quiser fazer uma aplicação usando, por exemplo, do STM32WL, que nós já apresentamos aqui no embarcado, fazendo alguma parte de conexão, por exemplo. Então, nós temos as pilhas já para alguns protocolos de comunicação, onde você já consegue fazer testes desses protocolos. Temos pilhas de segurança, vou falar de algumas para vocês, para toda a parte de processos, para toda a parte de movimento e atuação, então, pilhas, por exemplo, para a parte de controle de motor, todas as nossas bibliotecas para os sensores que nós temos na ST, parte de conversão, parte de power, pensando na parte de middleware. Hoje nós temos uma parceria com a Microsoft, então você pode utilizar do Azure RTOS, por exemplo, no microcontrolador da ST, sem precisar pagar por essa licença. A licença vem inclusa com o uso de um microcontrolador STM32. E aí dentro dele nós já temos TCP/IP, temos toda a parte de pilhas de ThreadX, do NetX, de internet. Não só isso, tem também os nossos exemplos já integrados com o CubeMX, utilizando, por exemplo, do FreeRTOS, Bluetooth, LoRaWAN, Thread, Sigfox e mais um monte de outros protocolos e outras pilhas que eu vou comentar hoje aqui com vocês. Maravilha. Falando então dos pacotes que eu havia comentado. Esses pacotes hoje eles são diferenciados de acordo com a família de microcontrolador que você trabalha. É basicamente a nossa HAL, ou seja, toda a parte de abstração de hardware que você precisa para controlar esses microcontroladores, porém não só. Todas essas bibliotecas que vocês estão vendo aí, que são para as nossas famílias de microcontroladores, elas vêm também com exemplos de código, vêm com algumas aplicações, já vêm com alguns daqueles middlewares que eu comentei lá atrás. Aí embaixo, se não der tempo, depois a gente mostra também, os slides vão ficar disponíveis, mas tem até o link para você conhecer todos esses pacotes. Então, independente da família de microcontrolador que você estiver trabalhando, você consegue baixar esse pacote, né, essa nossa MCU Package, e dentro dele você vai ter exemplos, aplicações e até drivers para hardware, caso você queira usar algum driver, por exemplo, de um sensor que está presente hoje numa das nossas placas. O que seria então, o que a gente teria então dentro desses caras que eu comentei por cima? Da parte da API, nossa HAL, low-level drivers, caso você não queira ter todas aquelas chamadas de hardware abstraction layer, toda a parte de middlewares para FreeRTOS, File System, Lightweight IP, Mbed, que é aquele sistema operacional que a gente tem, por exemplo, na parte da ARM, né, que já é aberto, o Open Bootloader e mais alguns outros exemplos de software, mais algumas outras aplicações já prontas dentro desses pacotes. Não só isso, né? Toda a organização desses caras ela é bem definida dentro desses pacotes, como eu havia comentado. Então, na parte de drivers, eu tenho toda a parte dos CMCs lá dentro, tenho todo o nosso hardware abstraction layer e tenho também os drivers para as nossas placas. Então, toda vez que você estiver usando um kit DST, se você quiser um driver para uma memória, para um sensor, para um display, eles vão estar disponíveis também. Na parte de middleware, nós vamos ter todos os exemplos e códigos para você rodar os nossos middlewares, como o STMWin, que era o nosso gerenciador gráfico, né? Hoje a gente tem o TouchGFX, que também faz parte desse pacote que eu vou apresentar para vocês hoje. Todas as partes de pilhas de touch, USB, não só isso, com third party que eu havia comentado, FATFS, FreeRTOS, as bibliotecas de imagem, de segurança, de conexão através da internet, dos nossos pacotes que eu havia comentado também. Então você vai ter dentro desses caras alguns projetos como demonstrações, exemplos de aplicações, alguns exemplos mais simples, que é como você mexer com os nossos periféricos, como GPIO, usar DMA, ADC, e alguns templates em branco, para caso você queira criar o seu template e, por exemplo, começar um projeto do zero, fazendo isso from scratch. Duas partes que o pessoal acaba não conhecendo, que é bem interessante a gente mencionar aqui, são os nossos documentos,
e os utilities. Então, se, por exemplo, você precisa, ou se nós desenvolvemos uma demo usando um software no PC, usando um software no celular, dentro da pastinha de utilities, os códigos-fontes são disponíveis também para que você possa utilizar para fazer a sua prova de conceito. Dentro da parte de drivers, tem uma coisa bem interessante que toda a nossa HAL ela é documentada, então você tem lá uma documentação em um formato semelhante a um HTML, né, onde você consegue navegar por todos os drivers e conhecer toda a parte de como isso funciona, de como foi documentado, de como você tem as chamadas, quais são as variáveis, os retornos dessas funções também, tá? E o que existe hoje, né, dentro dessas nossas famílias. Então, que vocês conseguem ver aí um breve resumo, né, de tudo que já tem para cada uma delas. Então, é uma tabelinha aí para você saber o que tem para cada um desses pacotes que nós temos para cada uma das famílias que nós temos hoje, tá? Maravilha. Então, além dessas bibliotecas que eu comentei, que nós temos para as nossas famílias de microcontroladores, nós também temos os Cube Expansions. Para que serve isso? Uma pergunta bem interessante. Basicamente, quando você tem um kit, né, uma placa DST, uma núcleo, por exemplo, você pode ter também algumas outras placas que você encaixa para testar coisas além do que o que vem nesse kit. Geralmente, esses kits, esses além do que a gente tem, eles vêm também com alguns packages de software, né, de drivers para você trabalhar com essas placas. Porém, não só isso, para cada um desses outros pacotes que eu comentei que nós temos de middlewares, por exemplo, como o Azure RTOS, nós temos os Xcubes, que são esses expansion packages para os nossos pacotes do Cube. Então, além dos expansions, nós temos os iCubes e os functions packs, que são os FPs. Então, temos alguns exemplos aqui do lado, como eu tinha citado, a parte do FreeRTOS, tem o MBOS também, a parte de Unison e CanOpen. Para algumas bibliotecas, nós usamos de terceiros, mas todo o software também é disponível através desses pacotes que eu tinha comentado. Tá? Então, por exemplo, a parte do Xcube Azure RTOS para a nossa família é H7, né, o H7. Ele vai ter lá integrado já a parte do ThreadX, do NetX, o Azure RTOS, que é o FileX, e o Azure RTOS USB-X. Falando ainda dessa parte dos middlewares, né? Um dos pacotes que o pessoal acaba usando bastante é, por exemplo, as nossas bibliotecas de segurança. Então, toda a parte da Wolf, SSL, nós temos aqui, CanOpen, para o pessoal que quer participar, quer testar ou quer fazer alguma parte de teste, né, com o CanOpen. Nós temos também o iCanOpen, que é um dos nossos pacotes do iCube CanOpen. Na parte de MBOS, o iCube MBOS também. São alguns desses pacotes que eu tinha comentado para vocês. Pensando agora em algumas funcionalidades. Para a parte de áudio, nós temos alguns exemplos, como o Xcube Audio, o VS4A, USB Audio, parte de algumas aplicações prontas. Isso é uma coisa bem interessante, porque o pessoal acaba conhecendo bastante os nossos bootloaders internos, né, o que nós temos na nossa memória de sistema. Porém, existem exemplos para você poder desenvolver, através desse exemplo, o seu próprio bootloader, como, por exemplo, o Xcube IAP e USART, para você, claro, desenvolver um bootloader através da USART, o IAP SD, para você usar de um cartão SD para fazer isso, e o nosso USB SFU, que é a parte de segurança para fazer um bootloader pela USB. Tá? Então, você já tem isso tudo pronto, já integrado nos nossos Xcubes também. A parte de segurança eu comentei, criptografia, sub-gigahertz para usar os nossos chips como o Spirit, a parte de Bluetooth também, BLE 1 e 2, NFC para os nossos chips que são antenas e também memórias para você conversar através do NFC, para aqueles packages, para aquelas nossas placas, né, que usavam, por exemplo, um chipset da Semtech para fazer a comunicação via LoRa, nós temos o iCube LoRaWAN, também. Para a parte de graphics, nós temos o Xcube TouchGFX, que é uma ferramenta que eu também vou comentar um pouquinho para vocês aqui, porém aqui no Embarcados nós já fizemos também uma apresentação sobre eles, ok? Para alguns nossos kits, nós temos também exemplos que rodam na nuvem. Para esses caras, nós temos os Xcube Cloud Gem, AWS, Azure, Watson e GCP. Para a parte de MEMS, dos nossos sensores, nós temos Xcubes para cada uma dessas famílias. Então, dependente da família que você for usar, já existe um exemplinho, um pacotinho para você usar o nosso Shield, junto com a nossa núcleo, para fazer esses testes também. E na parte de AI, alguns pacotes voltados para a parte de AI, dentro do nosso Xcube AI. Para a parte de motor, que eu tinha comentado no começo, então, tanto motores de passo, quanto motores fazendo de controle FOC, motores DC, AC, existem algumas bibliotecas que você pode baixar e fazer os testes disso. Geralmente, elas são usadas com algum shield nosso da parte de potência também. Geralmente, os componentes que o Rogério apresenta aqui no Embarcados. Com relação ao toolset,
Então, geralmente, todos esses toolsets que eu comentei para vocês, iCubes e Xcubes, eles são gerenciáveis pelo nosso CubeMX. Eu vou mostrar para vocês a ferramenta do CubeMX, mas o mais interessante é que você consegue baixar as versões mais novas, atualizar, manter essa biblioteca atualizada e até mesmo saber, através do CubeMX, quando essas bibliotecas foram atualizadas. Então, você fica sabendo e se você já quiser testar alguma melhoria dentro dessas bibliotecas, você já consegue utilizando da ferramenta também. Maravilha. Comentei então para vocês que você pode usar dessas bibliotecas para fazer a atualização através do CubeMax, mas também, claro, né, através do nosso site. Não é algo muito difícil, então a gente até tem um exemplo aqui usando do Google para fazer a pesquisa, né? É uma página bem simples de você encontrar esses nossos Xcube Expansions, né? Então, para você fazer essa parte da atualização das bibliotecas que você tem usado, por exemplo, durante o seu projeto. Maravilha. Falei da parte de pacotes do Cube, falei da parte de pacotes do que a gente tem para as nossas famílias de microcontroladores. Vamos falar um pouquinho então das nossas ferramentas de desenvolvimento, certo? Então, dentro desse ecossistema que eu comentei para vocês, nós temos o CubeDE, o CubeMX, o CubeMonitor, o CubeProgrammer, os IDEs de nossos parceiros, que são o Kale e o IAR, e as bibliotecas que nós temos para algumas aplicações, que eu já apresentei algumas para vocês agora. Falando inicialmente sobre o CubeMX. Então, para quem não conhece, o CubeMX é basicamente a nossa ferramenta de inicialização e geração de código através de gráfico. Então, eu consigo escolher o microcontrolador que eu quero trabalhar, consigo, através dele, selecionar esse microcontrolador através de parâmetros também. Então, isso é uma ferramenta até interessante, porque muitas vezes ela pode ser usada através da interface onde você teoricamente usaria para criar um projeto, mas utilizando dela para escolher o seu microcontrolador ou para ter uma ideia de quais microcontroladores poderiam, né, suprir a necessidade do seu projeto. Acaba sendo um ponto bem interessante para a sua análise ali pré-projeto. Mas como eu comentei, não só isso, ela pode gerar código para você. E vai gerar código para todas aquelas ideias que eu comentei, IAR, Kale ou GCC, que é o que a gente usa hoje no nosso CubeIDE. Então, o mais interessante, além disso, é que ela também é multiplataforma. Você pode usar no Windows, no Linux ou até no próprio macOS. Maravilha. Então, basicamente, o que eu consigo fazer dentro dessa ferramenta? Eu consigo ter uma calculadora de consumo de energia, né? Então, eu quero usar meu projeto, por exemplo, numa bateria. Eu consigo estimar o quanto de tempo essa bateria vai durar no meu projeto. Eu posso fazer a escolha do meu projeto ou de um exemplo através do meu microcontrolador, através de uma placa que eu tenho, ou através de um exemplo específico. Eu quero saber como funciona o GPIO. E eu quero saber para quais placas eu tenho exemplos de GPIO. Por exemplo, para GPIO vai ser fácil, porque você vai ter isso para todas as nossas placas. Quero fazer a configuração de pinout. Você consegue, inclusive, exportar essa configuração de pinout para quem vai fazer o hardware da sua placa. Então, o layoutista ajuda bastante ele durante esse projeto, da parte onde ele está pensando ali para onde vai cada um dos pinos, né? Ele consegue, inclusive, até manejar os pinos para conseguir fazer um layout ali mais adequado. Toda a inicialização de clock, isso é uma ferramenta bem interessante, porque como ela é gráfica, acaba ficando muito mais simples do que ficar fazendo todos aqueles cálculos de PLL para multiplicar, dividir, chegar no valor que você quer no final. Configuração de todos os periféricos, então CAN, comunicação serial, Ethernet, inclusive quando você tem stacks, como por exemplo a da LoRa, para o nosso WL, nos vídeos que eu fiz aqui no Embarcados, vocês veem que vocês conseguem fazer essa inicialização e a configuração da própria stack através do CubeMX também. Toda a parte de componentes, então, eu quero trabalhar com algum daqueles MCU packages que o William comentou, eu quero usar algum daqueles expansions, isso também é feito através do CubeMX, a própria geração de código, como eu tinha comentado, né? Tudo isso dentro de uma ferramenta só. Isso é bem interessante. Outro ponto legal é que essa ferramenta também pode ser usada para fazer o código para os nossos MPUs. Então, a família STM32MP1, que é o nosso processador, ele também pode ser usado para fazer códigos para ele. A diferença aqui é que quando você gerar o código para o MPU, claro, ele não vai gerar um firmware para você. Ele vai gerar para você a device tree com a inicialização dos drivers para o Linux, para você rodar a sua aplicação de Linux embarcado, já tendo toda a device tree inicializada para os nossos periféricos. Na seleção de microcontrolador e microprocessador, que eu vou mostrar para vocês rapidinho depois ao vivo, você pode escolher através de os filtros, de acordo com periféricos que você precisa, quantidade de memória, velocidade do clock, encapsulamento, por exemplo. Você vai setando esses parâmetros, ele vai gerar para você uma lista de produtos. Quando você seleciona o produto, ele vai te mostrar uma descrição com links para o datasheet, para o nosso site, onde está aquele produto. E essas seleções podem ser feitas através do part number do microcontrolador ou microprocessador, de placas,
Se você comprou um kit, quer fazer os testes usando o kit que você tem, já tem toda a parte de inicialização de todo o hardware que tem naquele kit. Então, se o kit já tem um display, o driver do display vem junto. Se ele tem um sensor, o driver do sensor já vai vir junto. Ou, como eu tinha comentado na parte de exemplos, toda a configuração de pinout, que eu havia mencionado anteriormente. Então, cada pino você consegue, selecionando o pino, escolher qual a função que ele vai ter. Então, esse drop-down box que vocês estão vendo aí na imagem, é literalmente você clicar num pino, ele te mostra todas as funções que você pode ter naquele pino. E de você selecionar a função que você quer, ele já vai ser inicializado com a função que você selecionou. Então, acaba sendo muito mais fácil do que descobrir dentro daquele registrador quantos bits você precisa setar, por exemplo, né, para saber como chegar na função específica que você quer. A clock tree, que eu comentei para vocês. Então veja que é bem simples, você tem ali literalmente os valores de clock que você quer. E se você digitar lá na saída o valor de clock que você quer, ele vai tentar calcular para você toda a clock tree, ou seja, todo o path, todo o caminho daquele clock, desde a entrada do cristal que você está usando, podendo ser interno ou externo, até a saída para o periférico que você configurou aquele clock. Ele faz o cálculo para você e te fala se existe ou não a possibilidade de chegar no valor que você setou e como seria usar, né, como seria a configuração para você usar o clock naquela frequência que você setou. Todos os parâmetros de periféricos também você consegue configurar através da ferramenta. Então, imagina que você quer criar um DMA, você quer fazer o acesso de um periférico para a memória, você quer que ele gere interrupções, que ele gere interrupção quando o buffer estiver cheio, quando o buffer estiver pela metade. Todas essas configurações você consegue também fazer através do CubeMX. Acaba sendo muito mais rápido para você fazer a configuração, começar a sua prova de conceito, ou até mesmo fazer o produto final, fazer seu software final para a sua aplicação. A parte de middleware, como eu tinha comentado lá atrás, por exemplo, o uso da nossa stack do LoRa, ou até mesmo para a parte de Ethernet, para a parte de qualquer RTOS. É interessante, por exemplo, todos os exemplos de FreeRTOS, você consegue criar as nossas threads, criar os mutex, os semáforos, tudo que você quiser fazer para a parte do RTOS, você consegue utilizando também da nossa ferramenta. Ajuda bastante na parte de gerência e gestão do software na questão de ter que manter um padrão. Né? Como você está usando a ferramenta, você segue o padrão da própria ferramenta para fazer isso. E o mais interessante é que você pode, inclusive, criar seu próprio expansion pack e adicionar na nossa ferramenta. Tá? Então, isso é um negócio bem legal que veio junto com o nosso sistema 32 Pack Creator. Você pode criar o pacote, por exemplo, para uma placa sua, para os seus drivers, ou até mesmo para coisas que você usa hoje na sua aplicação e compartilhar esse Pack Creator, esse pack que você criou, né, através do Pack Creator, com as outras pessoas do seu time. Então, você usa da ferramenta, como eu tinha dito, para ter um padrão de código dentro do seu projeto, dentro da empresa com que você trabalha. Geração de código, eu tinha comentado para vocês que a gente consegue criar para algumas IDEs, então tá aí algum exemplo disso, por exemplo, para algumas versões do IR, algumas versões do Kale, para o nosso próprio KubeIDE, para o True Studio, que era a nossa ferramenta antiga, né, que nós compramos, o Software for STM32, que é o nosso AC6, que é uma ferramenta aberta, na verdade, é nosso, eu cito nosso porque faz parte do nosso ecossistema também, né, mas não é uma ferramenta que a ST tem domínio, né? E o próprio Makefile, caso você queira criar sua própria toolchain usando do GCC, ou usando de outra IDE que não seja o próprio Eclipse, por exemplo. A ferramenta de consumo de bateria que eu tinha comentado, né? Então o consumo de energia que o seu processo vai ter, você consegue selecionar como ele está sendo inicializado, quais periféricos você está usando, em que modo que ele está correndo, se é low power, se é em run mode, em standby, e ela vai estimando para você o consumo de acordo com o tempo que você fica em cada uma dessas funções. Todos os repositórios do nosso CubeMX são gerenciados através do nosso próprio repositório, então toda vez que você for baixar uma biblioteca nova, você for criar um projeto novo, ele vai atualizar isso para você no momento que você estiver criando o seu código. Então você foi lá, fez uma configuração, mandou ele gerar um código, ele busca na internet se alguma das coisas que você está usando, por exemplo, foi atualizada, se a versão que você tem é mais nova, se não for, ele te avisa, você pode manter a mais nova, você não é obrigado a atualizar, mas você vai sempre ter um aviso, pelo menos quando você tiver ali alguma ferramenta nova para você poder usar no seu desenvolvimento de software. Para a parte de aplicações, que eu havia comentado, né? Então, você também tem, na parte de AI, você consegue utilizar quais ferramentas você quer usar. Toda a parte do middleware para AI também é gerenciado pelo CubeMX. Então, imagina que você quer fazer um teste usando Keras, por exemplo, né? Você tem toda a parte de gestão do código e geração do código baseado nas ferramentas que você quer usar também para esse tipo de aplicação. Maravilha. Terminamos de falar sobre o CubeMX. Já sei como faço a inicialização do meu código, já sei como faço toda a gestão de atualização desses pacotes, já sei que esses pacotes trazem muita coisa que pode me ajudar no desenvolvimento do software, mas a questão é, no fim das contas, o software tem que ser desenvolvido por você mesmo, né?
Para desenvolver seu próprio software, nós temos o KubeDev. O KubeDev é uma junção de algumas ferramentas que nós tínhamos no passado, aqui na ST, que era o Atolic, depois o próprio TrueStudio para a STM32, quando a ST fez a aquisição da ferramenta, e aí nós juntamos tudo isso junto com o CubeMX, e hoje nós temos o STM32 KubeDev. Basicamente, ele vai ter toda a parte de configuração do seu chip, toda a parte de desenvolvimento do seu código e a validação, o debug dentro da ferramenta, como qualquer IDE hoje em dia. E como que ela é feita, né? Do que ela é composta? Basicamente, a nossa interface gráfica e o editor são compostos pelo Eclipse e as nossas ferramentas de debug e compilação são do GCC, então tanto o GDB quanto o GCC. Também você pode optar por utilizar o OpenLCD na parte de debug, mas tudo isso já são ferramentas baseadas no GCC. A ferramenta ela é gratuita, você pode entrar no site da ST, baixar, instalar e usar ela à vontade. Ela não é open source, mas ela é gratuita, tá? Então todas as ferramentas que são compostas, que ela é composta, são open source, mas claro que toda a parte de software da ST em si não vai ser. Por ser uma ferramenta já aberta, já conhecida no mercado, ela também é uma ferramenta que vai ser multisistema operacional. Então ela vai funcionar tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no macOS. Gestão de projeto. Então, eu tinha comentado para vocês. Ela veio de uma migração, na verdade, de uma junção do que nós tínhamos do TrueStudio com o que nós desenvolvemos de novo. Né? Então, juntamos o CubeMX com a nossa IDE e fizemos desse cara. Então, uma das coisas que você consegue fazer, por exemplo, é a importação. Isso é uma pergunta bastante constante que eu recebo dos clientes aqui no Brasil, que é, pô, eu tenho um projeto que eu fiz no TrueStudio, eu não quero migrar, porque o meu projeto está tudo pronto, como é que eu vou fazer essa migração? Vai ser complicado. Ou não, putz, eu usava o AC6 porque era uma ferramenta open source, eu gostava dela, como é que eu faço a migração desses caras? A própria ferramenta hoje faz essa migração para você. Então, quando você abre um projeto novo dentro do nosso KubeDev, ele existe lá um botão no nosso wizard para você importar projetos tanto do TrueStudio quanto do Software for STM32, que era o nosso AC6. São duas ideias também baseadas em GCC e Eclipse, então isso não seria tão complexo, mas mesmo o trabalho braçal que você teria ali de manter a integridade na parte de linker, na parte de compilador, na parte de configurações do compilador, ele já faz isso para você também. Tá? Então, isso é mais uma função adicionada para que você consiga fazer. Ou não quero importar, quero criar do zero, você abre o IOC, que é exatamente uma interface que te dá o controle, te dá todas as funcionalidades que você teria dentro do próprio CubeMX. Toda a parte de edição e navegação de código, para quem conhece Eclipse, é literalmente a mesma. Eu costumo brincar quando eu estou dando treinamento, então quem já fez algum hands-on aí comigo sabe que é uma brincadeira que eu costumo dizer, que dentro do Eclipse você tem pelo menos 3 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Né? Então você tem diversos caminhos para a parte de hiperlink de símbolos, para a parte de você fazer ali o browser dos seus includes, você saber a hierarquia das chamadas das funções, você fazer a navegação na parte dos bracers, né, dos nossos colchetes, na parte de expansão com relação às macros e as próprias hierarquias de tipo. Não só isso, toda a parte de outline view, a parte de search, open resources, as tasks, é bem interessante quando você está, por exemplo, trabalhando com RTOS, os bookmarks que você pode colocar para você saber onde estão certas partes do seu código, e os minimaps para você saber onde está, por exemplo, algumas definições do seu projeto. E todas as outras funcionalidades que vocês já conhecem, ou se não conhecem, vale a pena dar uma olhada, tudo que vem junto com o Eclipse, né? Basicamente, o que vem para o IDE são as funcionalidades que você tem dentro do próprio Eclipse. Então, além de todas essas funções que você tem na parte de edição, todos os plugins também que você tiver que rodem dentro do Eclipse, você pode importar eles para o KubeDev. Então, você consegue, por exemplo, fazer uso de ferramentas para a parte de servidores, para você manter o seu repositório sempre atualizado, para fazer GitHub, por exemplo, você pode fazer já o import do seu projeto para a sua página do Git, toda a parte de Stack Analyzer, Build Analyzer e Headless Build também você pode fazer com esse cara. Então, algumas universidades, por exemplo, tiveram as suas equipes de mecânica, equipes de robótica, equipe do pessoal que desenvolveu algum projeto interno, utilizando de ferramentas headless builds para poder utilizar o mesmo compilador com todo mundo dentro da equipe. Parte de debug que eu havia comentado, então você tem todas as funcionalidades que você tem geralmente, né, em qualquer IDE, na parte de live expressions, você tem um terminal para serial, você tem um debug remoto, caso você queira fazer o debug de um computador que não está com você, você pode fazer a conexão, por exemplo, através de TCP/IP. Todas as ferramentas de debug para RTOS, hoje elas também já são disponíveis para o nosso KubeDe, e o nosso Serial Wire Viewer, né, o SWV, que é uma ferramenta que você pode usar para qualquer ARM,
Cortex da ARM, que sejam M3, M4 ou M7. Infelizmente, as famílias M0 não tiveram essa funcionalidade implementada pela ARM, mas qualquer core da ARM que tenha o pino SWO, você consegue utilizar, por exemplo, do SWV, para ver funções, para ver variáveis, para você ter até porta serial emulada através desse pino, ajuda bastante na parte de debug. Então, para quem não conhece, dentro do nosso YouTube, eu vou mostrar no final, existem até alguns vídeos explicando como utilizar isso dentro do CubeDE. Maravilha. Bom, comentei com vocês como inicializar um projeto, como desenvolver seu próprio código, falei de diversas ferramentas de debug, e aí a pergunta que todo cliente que termina o projeto me faz é: Will, e agora? Estou com o meu projeto pronto, preciso mandar para a linha de montagem, preciso fazer a gravação desse cara. Como é que eu faço? O ST Utility não está mais funcionando com esse core que você me vendeu. Como é que eu faço para gravar esse cara? Não faço a menor ideia. Nós temos o STM32 Programmer. Ele é literalmente uma evolução do nosso ST-Link Utility, então a ferramenta que nós tínhamos no passado, você vê até que graficamente ela já usa as nossas identidades visuais mais novas, né? Não só isso, ela tem algumas funcionalidades a mais comparadas com o nosso ST-Link Utility. Então imagine que hoje você tem uma GUI muito mais intuitiva comparada com o que era antes. Ela hoje é multiplataforma, você consegue rodar no Windows, no Linux ou no macOS. Ela tem tanto suporte quanto atualização para os nossos ST-Links. Então você consegue atualizar o nosso ST-Link, fazer até a mudança do tipo de driver que você está usando. Você pode acessar e configurar os nossos option bytes. Isso é uma funcionalidade que os clientes pediam bastante, porque geralmente na linha de montagem você quer fazer, por exemplo, depois da gravação, alguns testes. E depois dos testes você quer, por exemplo, impedir que alguém consiga ler a memória interna do microcontrolador ou até mesmo conseguir apagar ou retirar o código de dentro do microcontrolador. Através dos option bytes você consegue configurar tudo isso, né? E isso é interessante, porque usando dessa ferramenta você consegue fazer tudo isso já direto na linha de montagem. Ah, poxa, mas e se eu quiser trabalhar com os bootloaders da ST? Ele já tem interface para isso também. Você consegue deixar ele no modo automático, você consegue fazer com que a pessoa simplesmente conecte o gravador na sua placa, o gravador na USB, a USB no micro, e ele vai gravando de placa em placa para você. Não só isso, ele consegue também fazer a gravação, ou até mesmo apagar, caso você queira, as memórias externas do microcontrolador. Ele tem uma DLL para você falar com ele, então se você quiser fazer o seu próprio software, sua própria interface gráfica, você pode utilizar dele também. Ele tem uma interface por Command Line Interface, você pode fazer um bash no DOS, você pode fazer um arquivo no macOS também através de bash e fazer a automatização disso para você. E ele também tem, ou pode criar os seus pacotes com a parte de segurança, né, que é o Trusted Pack Creator. Maravilha. Falando de drivers, então, e falando de interfaces, todo mundo conhecia o Sabonetinho, todo mundo gostava do Sabonetinho. Hoje nós temos uma ferramenta mais nova para a parte de gravação, que é o nosso ST-Link V3. O Sabonetinho, que todo mundo conhecia, é geralmente o gravador que vem nos nossos kits, apesar de alguns kits já estarem vindo com o ST-Link V3 também. O nosso ST-Link V3 ele tem algumas versões, tem até uma que eu acabei de perceber que não tem no meu slide, que é o Mini E. Escreve igualzinho o nome da menininha lá da Disney, Mini, da ratinha. Nós temos o ST-Link V3 Mods, que ele é feito para você soldar ele na placa. Então você pode, por exemplo, criar uma sua própria giga usando esse cara, sem precisar quebrar ali um kit, né, um núcleo para poder fazer isso. Você também tem o ST-Link V3 7. Esse é um cara que vai ter porta serial, vai ter porta I2C, SPI, você pode usar dessas portas para fazer o debug, enquanto você faz o debug através do JTAG também. Tá? Essas ferramentas todas são as interfaces que você tem, que você pode utilizar para fazer a gravação através do Cube Programmer. Certo? Então, eu tinha comentado para vocês do V3, ele é um cara que pode ser standalone, escalável, ele pode ter multipath brides, que eu comentei, ele pode funcionar por I2C, SPI, CAN, UART, USB. Todas essas interfaces podem ser usadas pelo nosso bootloader, então você pode fazer a gravação através do nosso bootloader interno também. Você pode fazer a programação por drag and drop, como se ele fosse um mass storage, como se fosse um pendrive, e você estivesse atualizando o arquivo de dentro do pendrive, por exemplo. Tá? Ele tem versões compactas, que é o nosso Mini E, ou versões que você pode pôr na própria placa, que é o mod, caso você queira, por exemplo, fazer sua própria giga de gravação. Maravilha. Então agora a gente já sabe como criar, inicializar os periféricos, escrever nosso próprio código, gravar o código no produto, mas e se eu quiser fazer, por exemplo, um debug do meu produto? Nós temos algumas ferramentas, na verdade um set de ferramentas que nós chamamos de STM32 Cube Monitor. Ela tem tanto o Cube Monitor RF, Cube Monitor Power, Cube Monitor USD Power Device e o próprio Cube Monitor. Essas ferramentas são basicamente ferramentas intuitivas,
onde você tem tudo isso rodando através do JTAG, porém sem alterar o funcionamento comum ou funcionamento normal do seu firmware, você pode fazer uma análise de real-time, ou seja, o seu código está rodando, o seu produto está lá funcionando, e através do JTAG você está acessando a memória, você está acessando variáveis, você consegue até mesmo fazer o controle dessas variáveis, por exemplo. Tudo isso vai ser feito por uma interface que utiliza de Node-RED. Então, para quem já conhece, sabe como é simples configurar isso. São basicamente caixinhas que você faz drag and drop. E o mais legal, por ser uma ferramenta já conhecida, ela também vai ser multi-OS, com suporte a PCs, tablets, smartphones, ou até mesmo um monitoramento remoto, caso você queira ligar esse cara em campo e fazer um monitoramento lá da sua empresa, lá da sua bancada. Tá? Essa é uma ferramenta que eu também vou mostrar para vocês no finalzinho. Então, basicamente, ali do lado de esquerda, você consegue ver como que é a criação do, entre aspas, código, né? São bloquinhos, você vai fazendo o flow dos dados, e no final você consegue gerar um gráfico com todos os dados que você quer da melhor maneira para analisar. Gráfico, barras, LEDs acendendo, ou até mesmo ali um VOD, né? Que é o que a gente tinha nos sons antigamente, por exemplo. E ele é bem interessante na parte de monitoramento remoto que eu tinha comentado, porque você pode fazer isso através de um dashboard na internet. Eu consigo fazer com que o cara que está lá em campo conecte o JTAG, conecte no notebook dele, e aqui na empresa, por um tablet, através de uma interface web, eu consigo fazer o monitoramento, acessar e descobrir o que está acontecendo com o produto lá. Então, imagina o pessoal que faz a parte de controle de motor, a quantidade de variáveis que você tem na sua aplicação. Você pode, através dessa ferramenta, por exemplo, fazer toda a parte de debug, né, do produto em campo, utilizando através da interface JTAG. Comentei que existem algumas faces do Cube Monitor. Uma delas é o Cube Monitor Power. Essa ferramenta é bem interessante que o pessoal que utiliza do WL acaba gostando bastante. Por quê? Era uma ferramenta que, através de uma placa que nós temos, que é o X-Núcleo LPM01A, eu consigo fazer toda a gestão de consumo da minha aplicação. Se for um kit, muito mais simples, você só encaixa uma placa na outra. Se for seu produto, você consegue, através de 2 jumpers, fazer a medição de consumo do produto como um todo. Isso é interessante porque você consegue ver a aplicação rodando em real time e ter toda essa parte do consumo através dessa interface da placa que eu comentei para vocês. Então ela acaba sendo até muitas vezes mais precisa que o multímetro que você tem na bancada. Esse é um cara que consegue fazer o supply, ele consegue alimentar aplicações de 1.8 a 3V3. Ele tem uma consumo, né? Não é um consumo, ele consegue fornecer correntes de maneira mais dinâmica, então de 100 nanoamperes até 50 miliamperes. Ele consegue fazer, ele consegue medir de 100 até 200 miliamperes. Ele consegue fazer uma medição de corrente estática, né? Ou seja, sem alteração, de 1 nanoampere até 200 miliamperes, e a acurácia, né, a precisão desse cara é de 2%. Então ele é um kit que utiliza de um microcontrolador nosso, da família STM32G4, que é voltado para esse tipo de aplicação mais precisa na parte de controle. Então ele consegue fazer todas essas medições através do próprio microcontrolador que tem na placa. Ele tem então uma interface standalone que vai rodar no PC, você não precisa de mais nada além dela, né? E você consegue fazer esse cara rodar através dessa interface gráfica, você ficar vendo ali toda a sua aplicação, tá? Então, uma aplicação bem interessante aí, que utiliza, nesse caso, apenas um hardware nosso, né? Comentei, então, do Cube Monitor Power. Uma outra ferramenta que nós temos é o Cube Monitor RF. Ele foi basicamente desenvolvido para ajudar nos desenvolvimentos utilizando do nosso STM32WB. Você consegue fazer testes de protocolo, você consegue fazer configurações estáticas ou dinâmicas, e você consegue fazer toda a parte de gestão do OTA, do Firmware Over the Air, né? Atualização de firmware pelo ar. Além dele, nós temos o STM32 Cube Monitor e o CPD, que é basicamente a parte de Power Device dos nossos protocolos de USB tipo C. Então, esse é um cara também que você consegue utilizar, testar toda a parte do protocolo, 1.2, 2.0 e 3.0. Ele tem, através das portas dele, tanto os settings para as Power Devices, os VGMs, SOPs, Source e Sync Capabilities. Você consegue fazer todas essas configurações. Lembrando que o protocolo do USB tipo C é um protocolo bem amplo, bem complexo, mas todas as configurações aqui são feitas através também de uma interface gráfica. Então, eu consigo, utilizando desse cara, configurar minha aplicação, gerar ali o perfil do que eu preciso e fazer todo o teste da minha aplicação de consumo, ou de sync, ou de source, né, para parte de uma aplicação, de uma fonte ali de USB tipo C. Lembrando que, para esses casos, a gente está falando de uma aplicação que utiliza de um microcontrolador. Então, nesse caso, eu estou interagindo direto com o nosso microcontrolador.
Maravilha. Alguns takeaways, então, do que a gente viu até agora. Eu comentei para vocês de uma interação, né, um sistema de desenvolvimento todo interativo, onde eu tenho toda a parte de configuração, desenvolvimento e programação através das nossas ferramentas, então o CubeDE, os nossos packages e os nossos expansions e o Cube Programmer. Toda uma parte de monitoramento no final da minha aplicação utilizando do Cube Monitor. Eu posso utilizar ao mesmo tempo ali nas configurações, desenvolvimento e programação o CubeMax com outros IDEs, caso eu queira usar do IAR ou do Kale, por exemplo, e todas as ferramentas são integradas. No final das contas, o que a gente tem é esse ecossistema que vocês estão vendo aí. Então, imagine que cada planetinha ali está interligado de alguma forma, né? Dentro do que eu comentei com vocês, que é o nosso Cube Ecosystem. Maravilha. Antes de chegar aqui, eu quero mostrar para vocês a nossa demo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas ferramentas, para quem não conhece, e como elas funcionam. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Se eu não conseguir, o Thiago aparece. O Thiago apareceu antes de eu não conseguir, ó. Ô, Thiago, você fez parte do CubeMax agora. Além de escolher o microcontrolador, você pode escolher o Thiago que você quer, ó. Aí sumiu o Thiago. Pô, que sem graça. Vamos lá, maravilha. Então, aqui dentro do nosso CubeMax, que foi a primeira ferramenta que eu comentei com vocês, eu tenho algumas coisas, né? Por exemplo, a minha está falando que alguma dos meus packages precisa de um update. Olha o sininho vermelho aqui, ó. Tá vendo? Nem o FE da ST tem tudo atualizado. Mas fica quieto, ainda bem que o Cícero não veio hoje. Eu posso fazer aqui um acesso aos nossos microcontroladores, eu posso fazer o acesso ao meu seletor de placas, ou um acesso aos meus exemplos. Eu vou começar aqui usando como exemplo para vocês o MCU Selector, porque eu acho que essa é uma ferramenta que é bem interessante e pode ser usada de diversas formas, não só para criar o projeto, mas também para escolher o microcontrolador para a sua aplicação. Essa é a telinha que aparece para vocês. Acabei de ver que minha resolução não era melhor para o tamanho da minha tela. Então, a gente arruma ao vivo aqui, né? É o efeito demo. E aí vão descobrir que eu uso um monitor aqui na vertical e um na horizontal, né? Porque não cabia em monitor nenhum, isso aqui que eu estava mostrando para vocês. Maravilha. Então isso aqui é a telinha do MCU Selector que eu comentei com vocês. Mas olha só que legal. Todas as outras abas estão aqui em cima. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, e olhar todas as placas que eu tenho. Tá? Então, poxa, se eu quero fazer um exemplo baseado num kit da ST, eu posso escolher através do kit, em vez de escolher pelo microcontrolador? Pode. Então, todos os nossos kits vão ser listados aqui. Né? Tem poucos kits, então eu acho legal às vezes quando o cliente fala assim, aquele kit lá, lembra o branquinho, pequenininho? Eu falo, lembro, mas qual é o micro que tá lá? Pô, mas você não lembra? Eu falo, lembro de alguns, tem pelo menos 176 itens aqui para a gente escolher de acordo com placas, né? Não, Will, você comentou que a gente podia, por exemplo, escolher por exemplos, né? Por exemplo. Então, o exemplo do exemplo, para mostrar o exemplo que eu vou mostrar para vocês, é clicar no Example Selector. Se ela carregasse. Então, o Cícero um computador novo para ele. Depois vocês mandam um e-mail para o Cícero e falam, Cícero, o Will precisa de um computador novo. Bom, abriu. Olha só que legal. Aqui eu consigo fazer uma seleção de acordo com o que eu quero usar. Eu posso escolher qual IDE eu estou usando, para saber se o exemplo é compatível com a IDE que eu estou usando. Eu posso escolher um tipo de projeto, se ele é uma aplicação, se ele é uma demonstração, se ele é, por exemplo, um exemplo do exemplo. Posso escolher baseado em drivers. Eu quero usar HAL, eu quero usar o low level, eu quero usar uma mistura dos dois. Eu quero escolher através de qual middleware eu vou desenvolver a minha aplicação. Para quem assistiu o nosso webinar do WL, percebeu que eu escolhi por aqui o exemplo do LoRaWAN, porque acaba sendo muito mais fácil, tendo em vista que poucas placas têm o exemplo de LoRaWAN. Ou posso escolher qual tipo de biblioteca eu quero usar. Olha só, todas as bibliotecas que nós temos implementadas hoje para os nossos kits, as nossas aplicações, os nossos demos, ou, por exemplo, de acordo com o que tem na minha placa. Eu quero uma placa que tenha um acelerômetro, quero uma placa que tenha um microfone, quero uma placa que tenha BLE, câmera, ou qualquer um desses outros periféricos que tem aqui embaixo. Então, olha só que legal. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou mostrar uma cross-compatibilidade entre essas abas para vocês. Se eu vier aqui em cima e colocar um part number, colocar aqui algo que eu queira procurar, desculpa, aqui em cima, de uma família, eu consigo escolher através da família. Então, eu vim escolhendo por part number, né, MCU Selector, eu venho aqui e digito STM32, G031, a plaquinha que eu tenho na minha mão é uma K8. Mentira, o part number, né? Olha eu dando spoilers aqui. Tô aprendendo com Cícero isso. Legal, escolhi aqui um part number para o meu projeto. E eu quero saber se para esse part number existe uma placa. Olha só, uma das minhas abas aqui, na minha
planilhinha é board. E eu descobri que um desses itens tem uma placa. Se eu quiser fazer um exemplo, sem usar os drivers já prontos para a placa, mas usando o item que está na placa, eu consigo, através dessa aba, descobrir qual o part number que tem no kit, nesse caso, a núcleo G031K8, e selecionar por ele o que eu quero fazer. Maravilha. Mas eu comentei com vocês que eu queria mostrar um exemplo funcionando. Então eu sei que a placa do G031K8, ela funciona com o mesmo part number que é o K8T6. Se eu vier dentro da aba de MCU Selector, aqui em cima, colocar que o meu MCU MPU é o... Opa, copiei o IP de alguém aqui, ó. Nem sei de quem era. Faz de conta que ninguém viu. É o STM32G031K8 T6, que era o cara que eu tinha comentado, que estava na kit que está na minha mão. Selecionando esse cara, ele me mostra todos os exemplos que eu tenho para essa placa. Eu vou escolher o exemplo mais difícil, né? Eu acho que é aquele exemplo que todo mundo tem dificuldade de colocar para rodar. Normalmente é aquele que todo mundo liga para mim, pede ajuda, fala que precisa de uma explicação de como o exemplo funciona. Eu vou piscar um LED, tá bom? Se eu der 2 cliques nesse cara, ele vai abrir para mim um projeto. Nesse momento, ele me fala com o que eu quero abrir esse projeto. Aqui ele está mostrando aqui o caminho que esse exemplo vai estar criado para mim. Então, ele vai copiar o arquivo do que existe hoje, do exemplo do G031 para piscar o LED, para o caminho que eu escolhi. Então, inicialmente, eu vou criar isso para o CubeMX. Ele copia todos os arquivos que ele precisa para carregar esse exemplo para dentro dessa pasta que ele criou para a gente. Feito isso, ele vai abrir para mim aquela tela de configuração que eu comentei na apresentação. Quando essa tela abrir para mim, eu vou ter todas as configurações de pinos, periféricos, todas as bibliotecas que eu tinha comentado, toda a parte de ferramenta de consumo de energia, então o nosso Power Calculator Tool, que eu tinha mencionado também no começo para vocês. Por isso que demora um pouquinho, ele acaba carregando várias outras informações. Ele vai renderizar agora aqui os pinos do microcontrolador, então aquela interface que eu comentei, onde você consegue escolher os pinos, fazer as configurações, ela aparece aqui para a gente. Então olha só que legal. Esse aqui é o carinha que eu tenho soldado na minha placa. Por ser da família G0, né, da família G, na verdade, ele é uma das famílias nossas que nós reduzimos os pinos de alimentação. Então você só tem um VDD e um VSS, você não precisa mais daqueles 6 pinos, né? Geralmente 2 ou 3 lados do microcontrolador você tinha esses pinos de alimentação. Internamente está roteado todos aqueles pinos que você tinha antigamente, mas para fora você tem uma melhor utilização dos pinos. Tinha comentado que você pode escolher os pinos, né, de acordo com a função que você quiser. Você pode escolher usar ele em algum desses outros periféricos. Todas as configurações de periférico que eu tinha comentado, por exemplo, na parte de conectividade, vão estar aqui. A ferramenta de configuração de clock. Então, esse é um cara que pode rodar até 64 MHz no máximo. Ele está usando para isso o próprio oscilador interno, fazendo as multiplicações de PLL, mostrando para a gente. Mas se eu quiser, eu quero fazer com que o clock que vai para os periféricos que estão ligados no APB tenham uma velocidade diferente, né? Eu quero rodar esse cara aqui, por exemplo, 12 MHz. Então eu posso dar um Enter aqui, ele calcula para mim, opa, ele foi para 128, ele multiplicou aqui em cima na minha TPCLK. Então olha só que legal, eu consegui até dar um overclock aqui num dos barramentos do meu micro, por exemplo. Outra coisa que eu posso fazer é reduzir, então nesses caras que tem as divisões nos PLLs, que é, por exemplo, aqui o cara que vai para o meu sistema de timer do meu core, eu posso colocar esse cara em 12, que era o exemplo que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Ele está fazendo os cálculos para tentar chegar no valor que eu falei. O problema é que às vezes ele alterando os valores anteriores, ele altera os valores finais. Então olha só, aqui ele chegou em 12 no que eu queria, porém ele teve que mudar todos os outros para 12 também. Então ele vai fazendo os cálculos e mostrando para a gente quais são as possibilidades para a gente fazer a criação desse nosso projeto. Feito isso, eu posso escolher para qual IDE, ele vai gerar o projeto para mim. Então, por exemplo, para o CubeIDE, que é um cara que eu quero usar. E eu posso utilizar as ferramentas que eu tinha comentado. Então, aqui é o PCC, para fazer a parte de cálculo, o Power Calculator das funções, de acordo com os modos em que eu estou, de acordo com o tempo que eu estou. Então, eu posso escolher, se, por exemplo, eu estou no modo de sleep, se no segundo momento eu vou para standby, quanto tempo fica em cada um desses modos. Ele me mostra aqui, ó, sleep, standby. Todas as ferramentas de CAD para esse cara também ele pode gerar. E ele está reclamando que já tem outro Emacs rodando. É verdade, porque eu estou com a ideia aberta, então ele não consegue carregar porque ele está usando a mesma interface nas duas ferramentas. E aí, já que a ferramenta deu um spoiler para vocês, esse exemplo que eu mostrei é exatamente o exemplo que eu tenho aqui. Então, gerando lá o projeto, eu vou tentar pular esse tempo para a gente ganhar um tempo aqui, não ficar 2 horas só carregando o código. Esse aqui é o exemplo que ele gera para a gente. Então, GPIO IO Toggle.
que é exatamente o exemplo que eu mandei ele criar para o IDE. A única diferença aqui, para mostrar uma outra ferramenta para vocês, eu criei uma variável, o int8, chamada counter. O nosso exemplo bem complexo de como piscar um LED, ele me mostra qual é a configuração que eu tenho que fazer para um GPIO ser output, push-pull, comp-up e uma frequência alta. Então, esses aqui são os registradores ou as configurações que eu preciso alterar. Tá? Ele mostra para mim aqui um passo a passo de como seria isso e faz a inicialização do meu pino. Depois disso, ele tem um while, onde ele literalmente pisca o LED, dá um toggle naquele pino, espera 100 milissegundos com um delay e minha variável counter que eu criei está aqui embaixo sendo incrementada. Bom, eu comentei para vocês que essa ferramenta aqui, eu posso gerar, compilar o código, fazer o debug. Então, por exemplo, se eu quisesse compilar, é só clicar no martelinho aqui em cima de build, ele vai compilar o código para mim. Para quem conhece essa interface, é a interface do Eclipse, muito semelhante a todas as outras ferramentas que usam o Eclipse também. Graças a Deus, meu código foi criado com 0 erro, 0 warning, né? Porque se eu não conseguisse carregar nenhum exemplo, eu estava com algumas dificuldades aqui nesse T. Depois disso, eu posso mandar ele gravar isso aqui para fazer um debug, né, do meu GPIO toggle. Ele está conectando aqui, no caso, no meu ST-Link. Feito isso, ele entra no debug. Ele está, nesse momento, com o program counter parado, apontando aqui para a minha raw init, que é literalmente a função que inicializa todos os periféricos. Eu vou tentar abrir minha câmera, não sei se vocês vão conseguir ver a plaquinha. Me avisem se o LED está piscando. Não, não vai estar piscando, só o do ST-Link, né? Porque eu não mandei rodar o código. Agora tem eu ali, tem um cara feio ali que sou eu, e tem o LEDzinho. Se eu mandar rodar o código, dando play aqui, se eu não tirei a conexão dele, agora tem um LED piscando. Estão vendo o LED piscar? Sim, sim. Caramba, hein, uma mágica. Nada na mão, nada na outra, o LED pisca. Bom, beleza. Tem um código então que roda, o LED pisca, vocês viram o LED piscar. Certo? Mostrei já como usar o Cube Emacs, o Cube IDE. Se eu quisesse fazer isso, por exemplo, na linha de produção, eu poderia utilizar do próprio... Opa, cadê? Vem para cá, safado. Vem cá. Aí, rapaz. Esse é o nosso Cube Programmer. Se eu quisesse fazer essa gravação, por exemplo, através do nosso Cube Programmer, ele consegue ter a conexão por diversos outros ST-Links, tá? Aqui ele sabe que esse ST-Link é um ST-Link que está ligado na minha núcleo, então ele já mostra para mim o serial number desse ST-Link, mostra onde ele está conectado. Eu posso fazer a conexão desse cara. Aqui está meu programa, né? Então, para quem sabe ler a linguagem de máquina aí, ó, tá tudo aqui, tá? Se eu quisesse alterar algum option byte que eu tinha comentado lá na apresentação, eu consigo. Então, esse é o nosso readout protection. Esse é o cara que você faz a proteção para caso alguém queira invadir o seu código e não consiga. Todos os nossos brownouts, todas as configurações de usuário, se eu quiser alterar algum pino, se eu quiser mudar os tipos de standby, de reset, proteção de escrita na memória, está aqui embaixo. As seguranças de flash, todas essas configurações são feitas também através da nossa ferramenta. Não só isso, eu consigo fazer acesso aos registradores, tá? Então, eu quero fazer um debug de uma ferramenta que está rodando, de um projeto que já está rodando. Eu consigo acessar os registradores aqui do meu CPU através do próprio Cube Programmer também. O SWV não vai funcionar, porque esse cara é um M0, né? Bem esperto. Aqui acesso aos registradores como um todo que eu tinha comentado. Eu consigo acessar registrador por registrador aqui dentro. Saber o que está rolando nesse cara. Então, eu consigo escolher qual periférico, por exemplo, eu quero acessar. Tudo isso através da ferramenta de gravação, tá? E aí, como eu tinha comentado, não só isso, você pode, por exemplo, fazer uma gravação automática através dessa ferramenta, tá? Então eu posso fazer com que ele grave várias placas usando um firmware só e fique num loop infinito lá para a menina da produção, não precisar ficar toda hora mexendo na interface, correndo o risco de errar alguma coisa, por exemplo. Maravilha. Mostrei então como funciona a ferramenta de programação e agora a última ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Cube Monitor. Existem alguns vídeos, eu vou mostrar para vocês até o final o caminho para vocês acharem esses vídeos de como tudo isso funciona, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é, primeiro, eu vou com a plaquinha aqui na minha mão, isso aqui é uma ferramenta que você consegue escolher através desses probes a conexão que você está usando. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o meu próprio ST-Link, tá? Que é o que está aqui na minha mão. Então, eu tenho tanto entradas e saídas de probe, porque eu posso fazer acesso e escrita a algumas variáveis, caso eu queira. Então, isso aqui é o Node-RED que eu tinha comentado. Aqui, nesse caso, para quem lembra, né, eu passei correndo lá, da minha variável counter, ele está lendo aquela variável counter no meu firmware. Então, ele vai ler essa variável e vai plotar ela num gráfico. E, literalmente, depois que eu faço essas alterações, eu posso dar um deploy, que é para ele compilar essa aplicação aqui em Node-RED, e depois eu posso mandar ele abrir meu dashboard. Dentro do meu dashboard, eu vou ter interface gráfica interagindo com o meu código, e ela vai, através disso, inicializar meu código e ler aquela variável counter. Então, enquanto
Enquanto não foi, foi. Ah, foi. Tá ali, ó. Minha variável counter está subindo e meu LED está piscando aqui na placa. Então, enquanto minha aplicação está rodando, aquela variável counter vai subir até 255, porque ela é um 28, vai zerar, porque ela estourou, e vai subir de novo até os nossos 255, certo? Isso tudo que vocês estão vendo aqui é literalmente rodando dentro da aplicação, então não precisa ser uma placa. Podia ser meu projeto final, com o ST-Link ligado nele. Enquanto o meu projeto roda ali um PWM, roda uma leitura do AD, eu consigo ler essas variáveis também através do próprio Cube Monitor, certo? Parei de rodar a aplicação, dou um stop, posso limpar o gráfico, posso voltar do zero de novo, posso dar um stop, posso mexer no zoom dessa aplicação, então posso dar zoom, posso tirar o zoom, quero saber exatamente o valor de quando ele parou, eu consigo vir aqui em cima e ler o valor, né, no gráfico. A ferramenta é bem interessante para você fazer, por exemplo, o debug de uma aplicação que você já tem um produto pronto, né? Uma aplicação ali finalizada. Bom, de demos, era o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu quero mostrar duas coisas bem importantes com relação ao que eu apresentei para vocês hoje, que são dois websites. Primeiro, é um website que geralmente os nossos clientes não conhecem. É a Wiki da ST. O endereço dele é literalmente wiki.st.com. Através dessa wiki você tem acesso a informações tanto dos nossos microcontroladores, como soluções, como Software Development Kit. O que eu tenho dentro desse Software Development Kit? Todas as nossas ferramentas do Cube Ecosystem, tá? Então, eu quero saber daquelas ferramentas que o William comentou, ele falou do Azure RTOS. O mais legal da Wiki é que não é só um site, não é como o nosso site, né, onde você só vai ter o link para baixar. Você tem aqui alguns tutoriais, você tem basicamente um passo a passo para fazer algumas aplicações, por exemplo, aqui no caso do Azure RTOS, para o próprio KubeDE, caso eu queira utilizar o KubeDE e nunca tenha usado, não saiba, existem algumas informações aqui também. O CubeMX, que eu tinha comentado. Tá? Então essa é a Wiki. A página que eu estou mostrando aqui agora é a de microcontroladores, mas existe uma igual para a parte de microprocessadores. É só você acessar o endereço através da raiz, né? Eu vim aqui para o wikist.com. Dentro do Wiki eu posso escolher, por exemplo, MPU ao invés de MCU. Então o que eu estava mostrando para vocês era o de MCU. Se eu vier para o MPU, o endereço vai ser wiki.st.com/stm32mpu. E aí tem vários exemplos, vários passo a passos de como trabalhar com o nosso MP1, STM32MP1, que é o nosso microprocessador. Outro endereço muito legal para vocês acharem informação, acharem vídeos sobre todas as ferramentas que eu mostrei hoje. Existem vídeos aqui que são passo a passo, feito pelos FAs da ST. Inclusive os vídeos do STM32 Cube Programmer foram feitos por mim. Você consegue encontrar aqui. Então imagina que, por exemplo, para quem nunca mexeu com STM32 Cube Monitor, quer aprender como usa. Eu venho aqui, dou um search por essa ferramenta. E o que eu vou achar no YouTube da ST? São literalmente algumas apresentações, no caso, por exemplo, se você tivesse ido procurar um microcontrolador, ou no caso das ferramentas, existem tutoriais de como usar. Então aqui o cara explica um passo a passo de como usar o Cube Monitor, de como colocar ele para ler e interagir com um PWM e uma leitura do AD. Então é um exemplo bem legal de como aprender a funcionar, de como mexer com a ferramenta, né? Existem alguns hands-ons utilizando o Cube Monitor para trabalhar com o com o STM32H7, que é a nossa família de Cortex M7, tá? Alguns vídeos bem interessantes, tá? Isso independente de qual seja a ferramenta. Tinha comentado para vocês que eu tinha feito os do Cube Programmer. Então, se eu vier aqui procurar por Cube Programmer, eu deveria encontrar também os vídeos feitos de como utilizar o Cube Programmer. Então, existem alguns passo a passos aqui, exemplos de como fazer tal interação, ou até mesmo aqui como programar um STM32WB55 pelo Cube Programmer, e algumas outras demos utilizando da ferramenta. Tá. Tiagão, eu acho que o que eu tinha para apresentar era isso. Eu acho que agora a gente pode pular para as perguntas. Desde que ninguém vai me perguntar sobre lead time, eu respondo. Beleza, obrigado, William. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Thiago. Aí. Espero que o pessoal tenha gostado e que tenha sido proveitoso também. Bom demais, bom demais. Obrigado mesmo por essa apresentação exclusiva aqui e por preparar essa demonstração aí para a gente também. Bom demais. Vamos lá, as perguntas. Vamos lá. O Fábio pergunta sobre atualização. Ele pergunta se há necessidade do STM32 Cube estar atualizado para rodar as aplicações. Alguma maneira de autorizar, né, e de utilizar sem atualizar? Ele está preocupado, né? Porque de vez em quando pede para atualizar. Sabe como sim. Não, eu entendo. E assim,
eu costumo brincar que essa resposta é igual a resposta do gato para a Alice, né? Tudo depende de onde você quer chegar. Tem clientes nossos que no começo do desenvolvimento eles congelam o ambiente de desenvolvimento, então eles vão manter aquele ambiente de desenvolvimento do começo até o final do projeto, para garantir que nenhum bug que eles não conheçam seja incluído no projeto deles, né? Basicamente, por que esse medo ou essa preocupação dos clientes? Quando você faz a atualização da ferramenta, várias features são adicionadas, vários bugs conhecidos são resolvidos, porém, claro, como qualquer atualização, pode ser que a atualização de alguma HAL quebre uma chamada sua, por exemplo. Então, nesse caso, você consegue sim manter. Mesmo que o KubeDev fique insistindo para você, você consegue falar para ele que você não quer fazer essa atualização, e existe sempre um checkbox para você não fazer isso, ou caso contrário, você consegue, através das configurações, mexer nas configurações de conexão com a internet, tá? Então é bem interessante nesse sentido, porque você consegue fazer com que ele não atualize, caso você queira congelar ali seu ambiente de desenvolvimento. Tá joia, William. Obrigado. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Vamos à pergunta Obrigadão, aqui Fábio. do Daniel. Pergunta do Daniel. Ele pergunta se o STM32 Pack Creator seria um método alternativo para a inclusão de bibliotecas próprias nos programas para várias aplicações. Se você poderia passar mais detalhes de como funciona o STM32 Pack Creator. Maravilha. Eu acho que o resumo que ele fez é exatamente o que a ferramenta faz. A ideia do Pack Creator é sim que você consiga criar a sua biblioteca. Depois de criar essa biblioteca, ele gera para você um pacote, que é o pacote padrão do Cube para todos esses nossos pacotes de aplicação, né? Pacotes de desenvolvimento ou os Xcubes que você viu. Então ele gera um arquivo padrão nesse formato e a partir desse arquivo você consegue, pela gestão da ferramenta, incluir isso dentro dos seus projetos. E aí, claro, se você, por exemplo, quer usar uma biblioteca que hoje não está dentro do Cube, mas que você achou na internet, testou e achou legal, você consegue incluir ela no seu projeto, criar esse pacote e depois disponibilizar ela já, no caso, testada e funcionando ali, né, para todas as suas aplicações ou para o seu hardware ali da empresa do seu projeto, para todo mundo que esteja desenvolvendo com você também. Obrigado, William. Obrigado, Daniel. Tem uma pergunta do André sobre... uma pergunta do Daniel também. Sobre como que faz para imprimir a quantidade de flash RAM utilizada por um arquivo específico após a compilação. Isso está dentro do CubeDE. Basicamente, você consegue ver isso durante a sua compilação, né? Aqui, basicamente, está mostrando quanto eu estou usando de RAM e de flash, tá? Não sei se exatamente é essa a pergunta, mas a ferramenta mostra isso para você. Quando você tem alguma coisa a mais, né? Eu criei alguma coisa, quero criar um arquivo a mais. É que aqui no meu projeto não tem nada, né? Além do LED piscando. Mas quando você tem outras coisas dentro da RAM, você consegue ver essa setorização aqui também. Tá? Não sei se é exatamente essa a sua pergunta, mas eu espero que esteja respondido. Deu para ver aí? O Thiago estava atrás da câmera. Sim, Tá. sim. Pode falar, Thiago, isso aí é o quê? Obrigado, William. Obrigado Valeu. mesmo. Tem uma pergunta aqui do Daniel, outro Daniel. Ele pergunta sobre a questão da migração de aplicação de um chip para o outro, por exemplo, da linha F para a linha L ou H. Como que funciona isso? É transparente, William? Ótima pergunta, outro Daniel. Outro Daniel, a resposta para a sua pergunta perfeita vai vir no nosso outro Cube. Hoje a ferramenta não tem essa migração de maneira tão transparente, tá? Então, geralmente o que a gente aconselha os clientes é, quando você gera um projeto através do CubeMax, ou até mesmo utilizando o ponto .ioc dentro do CubeMax, do CubeDE, desculpa, você consegue fazer com que ele gere para cada periférico um arquivo diferente. Quando você faz esse tipo de gestão do seu código, fica muito mais fácil a migração. Por quê? Com o arquivo DMA, ADC, o ART, você consegue, com esses arquivos, depois utilizar do IOC para a próxima família que você vai migrar e só colar esses arquivos. Né? Então você já tem toda a configuração, todo o seu código no main.c, tudo que você está utilizando. Acaba sendo muito mais simples a utilização nessa forma. Porque como é o mesmo padrão, você consegue fazer essa gestão do código de maneira mais simples, tá? Porém, como o Cícero não tá, ele é o cara dos spoilers, eu vou roubar os spoilers para mim hoje, né? Existe uma nova versão da ferramenta sendo feita, a compatibilidade entre elas vai ser a mesma, tá? Então não precisa perder tudo que eu fiz, não. E nessa nova ferramenta, essa feature está sendo implementada. Então você vai conseguir migrar de uma família para outra numa abinha aqui, né? Então imagina que você vai ter uma abinha chamada microcontroller aqui em cima. Você consegue migrar e apesar de estar sendo gravado, ninguém fala que eu falei isso para ninguém, tá bom? Se o Cícero souber, ele briga comigo. Tá jóia, ninguém vai saber, não. Obrigado, William. Tem um comentário aqui do Fernando. Eu vou fazer o comentário aqui e eu passo a palavra para o William para tréplica. O Fernando diz o seguinte: o STMIDE usa GCC.
Dá para fazer tudo isso também com GCC mais GDB mais OpenLCD no terminal Ming GW, Bash e Put. Só que ele diz aqui que adora o STM32 Cube Monitor, que ama todas as ferramentas do STM32, que elas integram todas essas outras ferramentas, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa facilidade de utilização de diferentes ferramentas. Quem é mais experiente com Linux gostava de fazer isso, né? Há 5, 10 anos atrás, né? Ô, Thiago, eu lembro de te visitar e você tinha feito isso com o Henrique, hein? Literalmente, cara, o mais legal, eu acho, né? Foi uma das coisas até que eu sempre gostei das ferramentas da ST por conta disso, né? Mesmo na época que eu não era da ST. Isso é uma das nossas características com relação à nossa ferramenta. Inclusive nas atualizações isso se mantém, então isso é algo que eu acho bem legal. Mas sim, é totalmente possível. Como eu comentei, uma das maneiras de você criar o projeto pelo CubeMax é utilizar o Makefile. Então você pode utilizar de todas as ferramentas open source que existem hoje e utilizar inclusive das nossas ferramentas do Cube Ecosystem para te ajudar no desenvolvimento, mesmo que a sua IDE, no final das contas, seja o seu próprio toolchain. Pô, eu criei lá usando o GCC, o GDB, eu quero usar uma versão diferente do GCC, eu quero fazer na minha mão ali, quero fazer utilizando o Vim, né? Eu quero fazer isso utilizando um outro editor de texto. É totalmente possível, tá? E isso é uma coisa bem interessante. Mas eu acho que o legal de você ter tudo isso pronto é porque nem todo mundo tem essa, não só facilidade, né? Mas aqui na ST o pessoal brinca, às vezes que eu sou meio masoquista, né, por gostar de sofrer para fazer algumas coisas. Mas é exatamente isso, eu acho que assim, nem todo mundo tem essa vontade, tem essa praticidade de mexer nas ferramentas open sources. E a ferramenta tá aí para isso também, né? Então já tá tudo incluso, se você quiser trocar alguma coisa você consegue, configurar você consegue, mas se você não quiser também a ferramenta funciona do jeito que ela vem. Bom demais, obrigado, William. O Vitor fez uma pergunta e eu vou fazer ela como última pergunta para você, tá? Maravilha. Vamos nessa. É uma pergunta bem específica. Ele diz o seguinte: atualmente utilizo um STM32H7. Ok. Aí o sobrenome é A3VIT6. Okay. Em uma aplicação gráfica Touch DFX. Porém, tá difícil de achá-lo. E ele pergunta se ele eventualmente conseguiria substituí-lo por algum outro micro pino a pino ou alguma indicação de algum micro com aplicação gráfica de mais fácil mercado. Então, esse é um problema de substituição, né, de micros, né, William, que deve chegar para você de vez em quando, né? Qual que é a dica que você daria para você, com um micro na mão e com a sua aplicação, entender qual que é mais fácil de utilizar? Algum outro part number para você usar também, para ver se encontra no mercado com um porting mais simplificado? Maravilha. Bom, acho que todo mundo sabe, acho que todos os fabricantes aqui falam isso para vocês. Hoje o mercado tem passado por um momento de alocação, tá? Eu gosto, geralmente, quando as pessoas me encontram em eventos presenciais, agora que a gente voltou a ter eventos presenciais também, e fazem essa pergunta, né? Mas eu não consigo comprar seu micro, não tem mais seu micro. A verdade é que tem, mas está tudo vendido, né? Hoje o consumo de componentes eletrônicos tem subido muito. E aí você vai encontrar dificuldade sim de comprar os componentes se você não trabalha hoje com pedidos através de um distribuidor oficial. Tá? Então você vai ver que todo mundo do ST que aparecer aqui vai forçar essa tecla, vai sempre falar sobre isso, porque o que acontece? Hoje o H7 não era uma família que você tem dificuldade de comprar. Só que para você conseguir receber esse cara a tempo para desenvolver sua aplicação, você precisa ter um pedido colocado desse cara. Tá? Então, primeira resposta não era nem a sua pergunta, primeira resposta para uma frase que você usou na sua pergunta. Né? Tá difícil de achar componente da ST? Se você for através de Key Mouser, realmente vai ser difícil, tá? Porque esse pessoal que vendia em varejo acabou não tendo hoje estoque, porque eles sempre trabalharam com pedidos, não pedidos repetitivos, né? Não um pedido que ele sempre tinha de X peças. Hoje, os nossos clientes que desenvolvem aqui no Brasil conosco, eles têm pedidos através dos distribuidores oficiais. Então, pô, mas eu não sei lá, eu não tenho um contato da Arrow, da Avnet, da Future, ou não consigo comprar na Diki, na Mouser, existem os locais, tanto a ITEC quanto a Carimex. Esses caras vão conseguir ajudar você, mesmo que sua quantidade seja pequena. Tá? Então, qualquer um dos distribuidores, entre em contato com eles, vê como seria para você criar esses pedidos para garantir que você vai ter entrega dos componentes no prazo do seu projeto. Sobre migrar de famílias. Todas as famílias H, elas são compatíveis, desde, claro, você esteja no mesmo encapsulamento, pino a pino. Então, a partir do momento que você escolher um H7
e que, por exemplo, a família que você está usando, o A3, se não me engano, ele tem criptografia. Pelo que você descreveu sua aplicação, você não precisa da parte criptográfica desse cara. Qualquer cara que seja H7 e que o final do part number seja igual ao seu, que é o VIT6, se não me engano, pelo que o Thiago comentou, vai ser pino a pino compatível com a sua aplicação, ok? Através do TouchGFX, a verdade é que o código que ele cria para você, você consegue utilizar esse código também para outros micros, dependendo, claro, se o micro tem todas as features que você precisa, tá? Então, para uma aplicação, por exemplo, que você está usando na parte gráfica, acho que o Thiago comentou mais algum tipo de comunicação também, que eu não lembro qual era, mas se você achar isso dentro de uma família U5, o STM32 U5 é um item mais novo, então ele é mais fácil de você achar esse cara em alguns estoques menores, como de Key e Mauser, tá? Pode ser também migrado, mas aí você tem uma dificuldade um pouco maior, porque primeiro não é o mesmo core, e segundo não é garantido que esses caras vão ser pino a pino, porque são famílias totalmente diferentes, ok? Acho que é isso. Te faltou alguma coisa da pergunta, Thiago? Eu lembro desses dois pontos. É isso Maravilha. aí, obrigado, William. Eu que agradeço, Vitor. Eu gostaria de pedir para você deixar um e-mail para contato com vocês. Deixo. É o e-mail que a gente sempre deixa, na verdade, porque é um e-mail que vai servir tanto para você perguntar de micro, para você perguntar quem é o nosso distribuidor, para você perguntar de sensores, para você perguntar do que você quiser, porque aqui dentro você vai ser redirecionado. É o ST Micro, eu vou escrever no chat para vocês. Microelectronics .brasil, certo, Roberto? @st.com. Isso. É isso aí, pessoal. Vou repetir aqui, então, para deixar registrado no vídeo, stmmicroelectronics.brasil, com S, @st.com. Gostaria de agradecer demais a você, William, e abrir aí para suas últimas palavras e considerações finais. Não, como sempre, é um prazer poder participar aqui dos webinars com vocês, o pessoal do Embarcados, com todo esse público que a gente tem aqui. Eu acho que, apesar de hoje não estarmos num momento tão difícil quanto estávamos nos primeiros webinars que nós fizemos aqui durante a pandemia, é sempre um canal interessante porque a gente consegue atingir o Brasil inteiro, né? É muito legal poder trazer mais informações para vocês, poder falar dessas ferramentas como o Cube Monitor, que nem todo mundo conhecia, poder mostrar a facilidade para você encontrar documentação na internet, mostrar como as ferramentas funcionam um pouquinho para vocês. É sempre um prazer poder trazer mais informação para vocês. Então, como ST, eu venho agradecer todo mundo que, né, dedicou esse tempo aqui para nos assistir hoje, agradecer o pessoal do Embarcados por toda essa força e contem com a gente. Estamos aqui no Brasil graças a vocês. Obrigado, William. Obrigado, Thiagão. Até a próxima. Até. Eu vou dar os recados finais aqui para o pessoal. Pessoal, gostaria de agradecer demais, então, a ST Microelectronics por proporcionar esse momento aqui de desenvolvimento técnico, né? E ajudar vocês nos projetos de hardware e projetos de firmware também. Isso em português, né, que é uma oportunidade rara, já visto que, né, tem muito conteúdo em inglês e pouco conteúdo em português. Gostaria de chamar o pessoal para assinar o canal da ST Microelectronics, porque lá tem vários vídeos aí que a equipe ST vem fazendo e produzindo. Se vocês tiverem dúvida, vai lá na lupinha, procura, como o William mostrou, procura se tem um assunto lá e se eles já fizeram algum vídeo. Tem vários vídeos produzidos em português também nos webinars do Embarcados. É sempre bom dar uma googada que vocês encontram, com certeza, ou o webinar ou o texto, né? Ou se não, lá o vídeo direto lá no YouTube. Procura direto no YouTube que vocês acham o vídeo lá na ST Microelectronics também. Obrigado, William. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Então, até o próximo webinar.